Oi pessoal, eu sou a Jéssica e hoje vamos discutir um tema que está no centro da transformação digital das empresas, que é a nuvem pública, privada, híbrida e comunitária. O objetivo é entender como cada uma funciona e quais são os desafios, como são aplicados na vida real e como influenciam estratégias de negócio. Eu conversei com um profissional da área de arquitetura de nuvem que trabalhou em infraestrutura corporativa, e ele disse que cada modelo atende um tipo de maturidade tecnológica e de estratégia de negócio. Não existe nuvem melhor, existe nuvem adequada. Antes, precisamos falar sobre virtualização. Ela surgiu em função da necessidade de aprimorar a utilização dos recursos computacionais, resolvendo o problema da subutilização de hardware desnecessário e, consequentemente, diminuindo os custos. Ela ganhou ênfase no ambiente corporativo da TI, aplicando soluções que se tornaram muito importantes para o negócio. E o uso dela passou a facilitar o manuseio de ambientes virtuais, uma vez que eles podem ser movidos para outros hardwares em caso de falha. Portanto, não ficam atrelados ao ambiente, o que possibilita a recuperação de dados sempre que necessário. A nuvem pública pode ser definida como uma coleção de recursos e serviços computacionais oferecidos por diversos fornecedores por meio da internet. Ela é uma tecnologia comercializada e disponibilizada para qualquer pessoa ou empresa que deseja utilizá-la, de acordo com a necessidade do negócio e a demanda a ser atendida em qualquer lugar do mundo. O usuário pode simplesmente comprar recursos e trabalhar com eles. Não tem necessidade de qualquer infraestrutura pré-construída para se usar a nuvem pública. Esse recurso está disponível nas instalações do provedor de nuvem, o que proporciona recursos dinâmicos com a capacidade de compartilhamento simultâneo entre usuários de recursos lógicos e físicos. A elasticidade é outra característica da nuvem pública. Por ser escalável, ela permite a divisão dos recursos entre os clientes, o que é feito de maneira dinâmica, permitindo dobrar ou até mesmo triplicar os recursos rapidamente, de modo a atender os picos da demanda. Também pode-se reverter ou diminuir os recursos alocados em caso de diminuição de fluxo. Outra característica importante é o autosserviço proporcionado por essa nuvem. Ele dispensa a necessidade de interação humana entre o provedor de serviço e o cliente, permitindo que todo o gerenciamento necessário dos aplicativos e serviços seja feito em tempo integral, com facilidade e de forma automatizada. Como o custo do serviço é considerado sob demanda e somente cobrado pelo uso, isso resulta em redução de custo com hardware e software, bem como gastos operacionais e de mão de obra especializada. A aplicabilidade da nuvem pública não somente se direciona ao armazenamento de dados, mas também à execução de máquinas virtuais, suportando todos os serviços necessários: desenvolvimento de aplicativos web ou móveis, administração de banco de dados, serviços de segurança e uma infinidade de serviços tecnológicos que compõem a operação de um data center. O desafio é manter a qualidade do serviço oferecido mesmo atendendo a múltiplos clientes, o que se torna mais trabalhoso em comparação com outros modelos de nuvem. O segundo modelo que iremos falar agora é a nuvem privada. Ela possui uma infraestrutura dedicada a uma única empresa, seja no data center próprio ou em um ambiente exclusivo em um provedor. Possui alta segurança, controle e personalização. Ela passa a ser hospedada de maneira privada para uma única corporação. Compreende uma infraestrutura de cloud computing, operada e quase sempre gerenciada pela organização do cliente. Os serviços não estão disponíveis publicamente para uso geral. Esse modelo atende de forma íntegra às necessidades específicas de segurança e aos requisitos de conformidade. Permite controle sobre a nuvem e garante uma rígida proteção dos dados, somado ao benefício da disponibilidade característico da computação em nuvem. Os serviços são oferecidos pela internet por meio de uma rede interna privada somente a usuários que fazem parte da organização. Por conta dessa característica, é chamada também de nuvem interna ou corporativa. A criação de uma nuvem privada é feita de forma customizada, são únicas. A partir da virtualização, os servidores são instalados e hospedam os serviços necessários utilizando recursos sob demanda. Além disso, a flexibilidade é uma característica que pode ser adquirida com máquinas virtuais, que tratam os recursos virtuais da melhor forma. Esse tipo de nuvem, de maneira geral, é mais apropriado para aplicações permanentes, que exigem níveis estáticos de qualidade. Por ser própria de uma organização, a mesma que implementa e gerencia o ambiente. Com isso, a probabilidade de vazamento de dados é menor, pois são os técnicos da empresa que controlam o ambiente, permitindo que ela consiga controlar melhor os riscos. Outra característica relevante das nuvens privadas é a disponibilidade. Com essa modalidade, não precisa lidar com uma grande quantidade de dados e os clientes simultâneos. É menos comum que haja instabilidade e queda. Além disso, a nuvem privada permite o provisionamento de recursos, como tempo de uso do servidor, largura de banda, memória e uso da rede, sem que seja necessária interação humana. Tais recursos são providos pela internet, para acesso por diferentes plataformas e dispositivos. Pelo serviço diferenciado, possui um alto custo em infraestrutura de hardware, exige presença de pessoal especializado, tempo elevado de implementação, alocação de espaço físico e segurança, responsabilidade de instalação, gerenciamento, fornecimento e manutenção acabam ficando por conta da empresa. O terceiro modelo de nuvem que iremos falar é a nuvem híbrida.
Ela é a combinação da pública com a privada. É a união das duas arquiteturas ao mesmo tempo em uma só, mantendo dados sensíveis em um ambiente privado e escalando aplicações em nuvem pública. Ela propicia versatilidade e mobilidade, unindo dois ambientes com características diferentes. Surgiu com o propósito de resolver problemas das organizações em relação à escolha da nuvem. A Brasil Cloud coloca que o custo e a segurança são dois fatores críticos que causam indecisão na hora de planejar a migração para a nuvem. Segundo o National Institute of Standards and Technology, embora as nuvens continuem sendo consideradas únicas e isoladas, quando conectadas, a combinação das duas propriedades torna-se a principal característica da nuvem híbrida. As adequações dos modelos de nuvem vêm ocorrendo constantemente, a fim de melhorar sua aplicação e adaptação de acordo com as necessidades empresariais. A Red Hat acrescenta que a arquitetura de TI de uma nuvem híbrida deve ser primeiramente formada por uma nuvem privada, que pode ser criada por conta própria ou utilizando ferramentas de infraestrutura, que facilitam a adoção da nuvem desde a implementação até o gerenciamento do ambiente em nuvem. Com a nuvem privada implementada, a organização contrata um provedor de nuvem pública, como Google ou Microsoft, e todos os dados, aplicações e serviços de uso comum que não necessitam de um nível tão alto de proteção são armazenados na internet, em ambiente compartilhado com outros usuários e organizações. Apesar de os dois ambientes, privado e público, estarem isolados fisicamente, eles estão conectados formando uma nuvem híbrida. Por fim, nós temos a nuvem comunitária, que tem uma infraestrutura compartilhada entre múltiplas organizações com necessidades semelhantes, como, por exemplo, instituições governamentais ou hospitais. Gera padronização, segurança e divisão de custos. É da característica principal da nuvem pública, que é o compartilhamento de recursos. É parcialmente segura, sendo considerada mais segura do que a nuvem pública e menos do que a nuvem privada pelo fato de ser compartilhada. O National Institute of Standards and Technology afirma ainda que o principal aspecto da nuvem comunitária é manter a sua funcionalidade de forma exclusiva, disponibilizando e compartilhando recursos com uma comunidade específica, sendo provisionada de forma particular. Apesar desse compartilhamento, também pode-se optar por hospedar a nuvem fora da organização, em data centers terceirizados. Na nuvem comunitária, é importante que as tarefas sejam definidas de forma correta, evitando que as organizações percam o controle do que está ocorrendo no seu ambiente. Assim, de forma benéfica para todos, as tarefas podem ser divididas como de auditoria, gerenciamento, manutenção e organização do ambiente. O compartilhamento dos recursos vem de encontro à nuvem pública e se torna uma vantagem por trabalhar com um número reduzido de usuários. Os custos são divididos entre a comunidade, evitando que o orçamento se torne pesado para apenas uma organização. Mas a autonomia da organização é perdida devido aos vários fatores de compartilhamento e controle. Na prática, temos diversos setores que fazem a utilização das nuvens. No setor financeiro, os bancos costumam usar nuvem privada para dados de clientes e transações, por exigências regulatórias e segurança. Porém, usam nuvem pública para análises de comportamentos, chatbots e detecção de fraudes em tempo real. Nos e-commerces, a nuvem pública reina. A escalabilidade rápida em datas como a Black Friday e possibilidade de pagar só pelo uso. Os órgãos governamentais frequentemente adotam as nuvens comunitárias, compartilhando padrões de segurança entre ministérios, secretarias ou tribunais. As startups geralmente começam na nuvem pública pela rapidez e baixo custo inicial, migrando depois para a híbrida conforme crescem. Falando um pouco das experiências reais com nuvens, o nosso entrevistado contou que trabalhou em uma empresa de varejo que tinha picos de acesso muito grandes. E a decisão foi migrar ao site para a nuvem pública, mas manter o ERP na nuvem privada. Isso liberou um pouco a equipe para focar no produto e reduziu a indisponibilidade, assim como cortou os custos com a infraestrutura. Já no hospital, foi utilizada a nuvem comunitária por os prontuários, por causa da legislação e da necessidade de padronização entre as unidades. E foi adotada também a nuvem pública para treinar os modelos de IA, porque seria inviável processar tudo internamente. Ele também destacou algumas dificuldades. A primeira delas foram os custos inesperados. Na nuvem pública, se você não controla, acaba pagando caro, porque uma consulta mal otimizada pode gerar milhares de reais. No fator de segurança, na nuvem privada, o desafio é manter tudo atualizado, e na pública é configurar corretamente. E a complexidade da nuvem híbrida. Ela é maravilhosa, mas é difícil de operar. Você precisa de padronização, integração e time especializado. Sobre a importância do negócio, ele disse que nenhuma decisão de produto ou expansão é tomada sem pensar em nuvem. A TI deixou de ser suporte e virou parte da estratégia. Antes de encerrarmos, vale a pena fazer uma conexão rápida entre os modelos de nuvem e os modelos de serviço. Quando falamos de nuvem, estamos falando de modelos de implantação, ou seja, sobre onde a nuvem roda e quem pode usar. Já quando falamos de IaaS, PaaS e SaaS, estamos falando de modelos de serviço, é o que você utiliza dentro da nuvem. E aí está um ponto importante. Qualquer tipo de nuvem pode oferecer IaaS, PaaS ou SaaS. Um banco pode usar IaaS na nuvem privada para criar máquinas virtuais com segurança reforçada. Uma empresa de desenvolvimento pode usar PaaS na nuvem pública para acelerar deploys.
E um hospital pode rodar um sistema SaaS integrado em uma nuvem híbrida. Quando falamos de DevOps, ele se apoia diretamente nesses modelos. O IaaS permite criar servidores e redes automaticamente usando infraestrutura como código. O PaaS entrega ambientes prontos para rodar aplicações, facilitando pipelines de CI e CD. Já o serverless é praticamente uma evolução desse conceito. Em vez de configurar servidor, você só envia o código e a nuvem executa sob demanda. É mais automatizado, mais rápido e encaixa perfeitamente nas práticas DevOps. Segundo o entrevistado, entender como esses elementos se conectam ajuda as empresas a escolher o modelo certo, equilibrar custos, segurança e autonomia, e principalmente acelerar a inovação. A computação em nuvem revolucionou o papel da TI dentro das organizações. As empresas agora conseguem ser mais ágeis, lançando novos produtos em semanas e não meses, reduzir custos, pagando só pelo que utilizam, aumentar segurança e disponibilidade e dar ao time técnico espaço para focar no que realmente importa, que é a inovação. Segundo o profissional entrevistado, o profissional da infraestrutura precisa entender de automação, nuvem e arquitetura. O papel mudou, e não é mais apertar o botão de servidor, é desenhar soluções. Seja a nuvem qual for, ela continua moldando o futuro dos negócios, e quem domina esses conceitos se torna peça-chave para qualquer organização que queira crescer de forma inteligente. Obrigada por ouvir até aqui.